o que você tem dentro do seu coração. Bira, o que Deus fez na sua vida que fez você estar aqui hoje? O que fez você? O que Deus fez no seu coração que te fez estar aqui hoje? O meu coração e o coração de alguém está batendo. O que será que esse coração está batendo? O que será que esse coração quer? Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 12, ali tem duas versões, tá, gente? Eu vou ler só a versão de cima, mas eu pus a versão de baixo. A de cima é a Nova Almeida atualizada, a de baixo é a Nova Versão Internacional. A ideia de pôr os dois textos, nas duas versões, o mesmo versículo, é porque existem palavras que aumentam o nosso entendimento, aumentam a nossa compreensão daquilo que o texto está trazendo para nós, Então, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então, existe uma herança, existe uma condição. Agora, quem fez isso? É o Pai. O Pai fez com que nós pudéssemos participar, nós pudéssemos ter ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos de participar. Então o Pai vem e muda uma condição em nós para que nós possamos fazer parte desta herança. Então o Pai, Deus, vem e faz uma transformação, uma mudança na nossa vida. E Ele nos libertou. Como é que aconteceu essa mudança? Como é que isso se deu? Como é que Deus fez isso na nossa vida? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do seu Filho amado. Então, a primeira coisa que Deus fez na sua vida, na minha vida, na nossa vida, é nos tirar de um lugar e nos transportar para um outro. Nós todos aqui, há alguns anos, eu praticamente há quase 50 anos atrás, eu tenho 62, eu entrei no grupo com 12 para 13 anos, quase 50 anos atrás. Outros, quase isso também, Carlos? Mais de 40, eu sei, porque a gente tem praticamente a mesma idade, E mais ou menos um pouco depois de mim, 42, E cada um aqui, Deus fez esta mudança.
Ele transportou você de uma condição e levou você para uma outra condição. Ele te tirou de um reino, ele te tirou de uma situação e transportou você para uma outra situação. Ele te tirou do domínio das trevas. Então, você não está mais no domínio das trevas. Você agora está debaixo de um outro domínio. E o que é que ele fez? O que é que Jesus realizou na nossa vida? Ele nos deu um coração. Então, o que é que Jesus fez quando ele te transportou do reino das trevas e te colocou no reino da luz? O que é que ele te deu? Um novo coração. E o texto diz que nesse novo coração, o que ele fez? Colocou um espírito novo. Quem é que veio morar nesse novo coração, gente? Porque o Espírito Santo não pode morar num coração velho. Então, a casa, o lugar, que a gente acabou, há um lugar, precisava ser um lugar novo, precisava ser um coração novo para receber o Espírito Santo. Por isso que ele colocou dentro de nós esse Espírito, no interior de vocês, para que, vocês não tenham mais um coração de pedra, e sim um coração de carne. Então, quando você foi transportado das trevas para a luz, Deus tirou de você o coração de pedra e colocou um coração de carne. Era um coração duro, era um coração sensível, era um coração que o que batia nele. Agora esse coração é um coração de carne, é um coração que sente, é um coração que absorve. Nesse novo coração, quando o Espírito vem, quando o Espírito habita, ele traz junto consigo aquilo que é o próprio Senhor Jesus. E aí, porém dentro de vocês o meu, e farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Então, quando Deus faz essa ação, então a ação de andar, a ação de guardar e a ação de observar os estatutos, observar a palavra de Deus, é uma ação que o Espírito Santo de Deus, que quando vem morar dentro de nós, faz dentro da nossa vida. Então é o Espírito Santo que vai movendo o nosso coração. Então, quando a gente lembra da palavra de Deus, não é porque a gente tem uma boa memória, é porque é o Espírito de Deus que está lembrando aquilo dentro do nosso coração. É Ele que está assim: olha, Carlos, lembra disso? Olha, Sandro, lembra daquilo? Olha, Jalber, pensa nisso. Olha, Toninho, vai em tal lugar.
é o Espírito de Deus que vai movendo o nosso coração, vai movendo a nossa vida, vai fazendo com que, a gente guarde e observe todos esses estatutos, todas essas ordenanças. A gente passa a obedecer, não porque a gente se tornou pessoas cumpridoras, mas aquilo passa a ser um prazer da nossa vida, porque o nosso coração é um novo coração. Nós passamos a ter prazer em obedecer a Deus, porque o coração que a gente passa a ter é o mesmo coração que Jesus tem. E o que é que Jesus falava a nós? Que ele tinha prazer em obedecer ao Pai, em fazer tudo aquilo que o Pai queria que ele fizesse. Lá em Ezequiel 19, ainda falando dentro desse coração, está vendo aqui que fala um só coração? A expressão fala um só coração. Então o coração que o Paulo tem é o mesmo coração que eu tenho, é o mesmo coração do Bira, é o mesmo coração do Eliel. Não é vários corações, é o mesmo coração que tem em Jesus. Faz sentido isso, irmãos? Faz. Então, daqui, o que bate aí dentro do seu peito é o que bate dentro do meu peito. E quando a gente começa a pensar assim, gente, a realidade muda. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, Então eu não posso chegar na mistrez e falar assim: não, mistrez, você não tem comunhão comigo, você é diferente. Não, porque é o mesmo coração. Se ela nasceu de novo, se eu nasci de novo, não pode bater dois corações diferentes. Tem que bater um só coração. O coração do Paulo não fala para a perna direita do Paulo e para a direita, e para a perna esquerda e para a esquerda, o braço direito fazer uma coisa, o braço esquerdo fazer. Não, é um comando só. É aqui que eu quero. Percebe aonde está o cerne da unidade da igreja, irmãos? O cerne da unidade da igreja está em ter um novo coração, o coração de Jesus. E esse coração, de carne, esse coração que o Senhor mesmo coloca dentro das nossas vidas, ele gera esse espírito, ele faz essa transformação, e aí no versículo 20, ele vai falar da prática, para nós andarmos nos estatutos, guardarmos os juízos, executar, todos eles, e eu serei o seu. Então, quando o Dequinha estava falando aqui à tarde, da generosidade, quem é que gera essa generosidade dentro do nosso coração? É o Espírito de Deus, porque achou um lugar para ele habitar e se expressar. Faz sentido? Ele habita e se expressa, ele pratica, porque ele tem, um coração para isso. Lá em Tiago 1:18 fala que pois segundo o seu, quem é que quer fazer isso em nós, gente? Quando você ora por alguém para que ele se converta, como a gente
dizer, quem é que quer que aquela pessoa se converta a Jesus? Quem é que tem aquele desejo? O próprio Pai. Sabe qual é a maior, uma das, né? Não é a única, né? Mas a vontade de Deus. Então, se eu vou olhar para o vizinho do Eliel se converter, que não é convertido, não sei se é verdade, mas se não for, né? Esse é um tipo de oração certeira, porque Deus quer que ele se converta. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. O coração do Pai quer arrebanhar, trazer para si os seus filhos, né? Ele nos gerou por onde, gente? Pela palavra. Olha quando a gente estava falando hoje da questão da palavra, né? Então, como é que isso aconteceu? Como é que nós passamos a ter esse nosso novo coração? Passamos porque a palavra, a própria palavra de Deus vem gerando isso na nossa vida. A importância da palavra de Deus na vida de uma pessoa é porque é a palavra de Deus que faz isso na vida da pessoa. Às vezes, né, o pessoal fala assim: mas eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso falar da Bíblia. Mas se você não falar da Bíblia, se você não mencionar a palavra, como é que a palavra vai gerar aquilo? Você que está aqui sentado, o que é que fez você estar aqui hoje sentado? Foi a palavra de Deus, foi alguém que falou alguma coisa da palavra de Deus. Eu não estou falando da letra, eu estou falando do Espírito da palavra de Deus que veio, e é isso que toca o nosso coração, e é isso que gera, né? E faz com que nós fôssemos as primícias da sua criatura. Então Deus encontrou uma forma de restaurar tudo aquilo que o diabo tentou roubar dele. O que mais precioso de Deus o diabo roubou dele? Foi a terra? Foi os anjos? Também um terço, né? Mas o mais precioso de Deus que o diabo roubou foi o homem. E quando nós lutamos, trabalhamos para que as pessoas se convertam, para que elas estejam no reino de Deus, para que elas recebam esse novo coração, você está tirando ela do império das trevas, da garra do diabo, e levando ela para o reino de Deus. Faz sentido isso? E com uma grande diferença. Para 20 anos, para 30 anos, para 90 anos, para 100 anos, para 150 anos, para a eternidade. É um resgate para a eternidade, né? Então ele nos resgatou para essa com esse objetivo, né? Dessa eternidade. Lá em Gálatas 4:6, porque vocês não somos mais criaturas, nós somos filhos de Deus. Deus enviou o seu Espírito de seu Filho ao nosso, e esse coração clama: Abba. Que transformação! Gente, esse versículo aqui, se a gente fosse falar dele, a gente ia ficar um tempão falando dele, porque isso aqui é uma transformação tremenda que Deus fez. É toda a reversão
repreensão da queda do homem. Está nesse versículo aqui, ó. Porque Ele nos colocou na condição de filhos, enviou o seu Espírito, né, ao nosso coração, e esse Espírito clama Abba Pai. Ou seja, é nesse novo coração que a gente volta a falar Abba Pai. A fim, qual é o objetivo? A fim de que o coração de vocês sejam fortalecidos em santidade. Então esse novo coração, essa nova vida, essa nova expressão vai nos colocar numa vida de santidade. Então esse novo coração vai produzir em nós, através do Espírito Santo, esta santidade. E o que é santidade? É ser separado. O Espírito de Deus não divide a casa dele com ninguém. E dentro desse coração, através desse processo de santidade, Ele vai nos colocar sem culpa, né? Então nós estamos numa nova condição, nós estamos sem culpa diante de Deus. O filho, quando apronta alguma coisa e chega na casa do pai, né, ele fica com aquele sentimento de culpa, né? E eu fiz alguma coisa errada, e meu pai agora vai me repreender, meu pai agora vai me dar um castigo, vai me bater, enfim, vai me corrigir, né? Esse é o sentimento de culpa, por algo errado. Mas nessa transformação, nesse momento de santidade, nesse momento onde a gente não tem mais prazer no pecado, nós vamos nos apresentar diante de Deus sem culpa. Tudo isso, né? Aonde que Ele vai apresentar a gente sem culpa, gente? Que dia? Que dia, gente? Pessoal aí de trás, que dia? Então, Deus te transformou, te deu um novo coração, colocou esse coração separado, tá? E vai te levar sem culpa até a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu não sei se é amanhã, se é daqui 10 anos, se é daqui 20 anos, como alguém colocou aqui, né? Que de repente a nossa geração vai ver primeiro, porque a gente vai partir primeiro e a gente vai ressuscitar primeiro. Alguém falou isso aqui hoje, né? Mas existe um dia na vida do Senhor Jesus que nós que temos esse novo coração vamos ver. Então é para aquele dia que Deus colocou esse novo coração dentro de nós. E Ele nos livrou, né? Lá em Ezequiel fala que Ele nos libertou, né? Livre de todas as transgressões que nós cometemos, né? E façam para vocês um coração novo, um espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Então essa transformação, esse coração novo, nos colocarmos nessa condição nova, né?
é porque se nós não nos libertássemos disso, do império das trevas, nós iríamos morrer. E aqui não está falando da morte física, está falando da eternidade. E eu não tenho prazer. Quem é que não tem prazer na morte? Deus. De ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam e vivam. Saiam de um lado, vão para o outro, com um novo coração e vivam. Deus não tem prazer na morte de ninguém. E aqui nós estamos falando de eternidade, não é morte física. Às vezes, a gente cria uma igreja meio de sentar no trono e julgar aquele lá. Deus não tem prazer, Deus, de mandar ninguém para o inferno. Põe isso dentro do seu coração. E quando você orar pela conversão de alguém, lembra isso para Deus. Senhor, o Senhor não tem prazer que ele não se arrependa. O Senhor não tem prazer que ele continue com o coração de pedra. O Senhor tem prazer em fazer dele um coração de carne. Percebe quanto a gente pode orar pelas pessoas, o quanto a gente pode dizer essas coisas para Deus, e o que isso pode produzir? Com esse novo coração, né, com essa nova postura, nós não vamos mais lembrar das coisas passadas. Quem é que ganha um sapato novo aqui, um tênis novo, e fica lembrando do tênis velho? Quem é que faz isso? Quem é que ganha uma blusa nova e fica lembrando da velha? Mas às vezes a gente faz isso. O povo de Deus uma vez fez isso. Quando é que o povo de Deus fez isso? Quando Deus tirou eles do Egito e levou eles para a nova terra. Gente, eu não comi o maná não. Vocês comeram o maná? Mas era bom, não era? Devia ser bom. Por quê? Ele sustentava, ele alimentava, ele tinha todos os nutrientes para sobreviver. Tinha ou não tinha? Alguém ficou anêmico porque estava comendo maná? Alguém ficou desidratado porque estava comendo maná? Alguém teve alguma problema de saúde porque estava comendo maná? Não, né? Dava até para fazer bolo, né? Não dava? Eles não faziam os bolinhos lá com maná? Dava, fazia ou não fazia? Dava para ser criativo com maná, né? Mas deu uma saudade da cebola do Egito, gente! Olha que coisa. Comendo maná, lembrando a cebola do Egito. O novo coração, irmãos, não dá para lembrar de cebola do Egito, não. Cebola do Egito foi para trás. Novo coração não tem cebola do Egito, não, tem maná. Todo dia tem maná. Todo dia tem alimento na casa de Deus. Todo dia tem alimento na mesa, ao redor da mesa. Todo dia tem pão nosso. O pão nosso de cada dia. Todo dia tem pão nosso de cada dia.
Estar na igreja, corpo de Cristo, nos leva a um processo contínuo de transformação e restauração. Nós não estamos totalmente prontos, não estamos totalmente aperfeiçoados, mas vai chegar um dia que nós vamos estar prontos. De repente, a noiva de Cristo, ou a noiva, né? Pensando numa noiva, ela se arruma tudo de uma vez, ela está pronta tudo de uma vez. É um processo, não é? Tem noiva que faz cabelo num dia, faz maquiagem no outro, né? Olha. Enfim, né? A noiva tem todo um processo, né? Para se preparar para o casamento. Nós também estamos num processo para nos prepararmos para esse encontro. Então, esse novo coração, coração de carne, coração maleável, ele está em constante preparação para esse momento. Quem é que tem um coração que a gente pode dizer: eu quero ter esse coração? Ok? Jesus. Né? A gente até canta, né? Dá-nos um coração igual ao teu. Então, quando você for cantar essa música, né? Lembre-se que o coração de Jesus não é um coração de pedra, é um coração transformado, é um coração que tem a essência do Espírito Santo na nossa vida, né? Através do Espírito Santo, através da ação de Deus, nós podemos sentir, pensar, viver tudo isso daí. E no começo, né, eu fiz uma pergunta. Esse coração, o Bira respondeu: nós sentimos esse coração pulsar. E agora, Deus? Como é que nós vamos responder diante de tudo isso, né? Diante de todas essas coisas, né? Para todos nós, né? O que é que Deus fez na sua vida que fez você estar